Boa noite, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir bem? Até estou muito acostumado com isso daqui. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Por mais que seja carnaval, muita gente, né, celebrando, curtindo, tudo mais, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E hoje é um dia bem interessante para expressar, né, para a gente se conectar com algo elevado. Eu queria começar com uma historinha que talvez alguns de vocês já tenham escutado, que eram de dois monges que durante a noite eles receberam simultaneamente a mensagem de que aquele ia ser o último dia da vida deles. Então eles já acordaram sabendo que eles tinham aquele dia para viver. Um resolveu ir para a festa. Foi para a cidade, comemorou com um monte de gente, fez uma festa de arrombar, e o outro falou assim, não, quero entrar no reino dos céus, então eu vou ficar meditando e orando o dia todo para estar alinhado com algo superior para poder chegar lá preparado. E aí, como foi dito na revelação para eles, os dois desencarnaram naquela noite. E quando estavam se aproximando do reino dos céus, o que foi para a festa, que fez aquele estardalhaço, entrou direto no céu. E o que estava meditando foi barrado. Ele falou, não, deve ter tido algum engano, com certeza, porque eu fiquei o dia todo orando, meditando, fazendo o que era preciso, o que era necessário para entrar aqui, enquanto que o outro foi para a festa.
e está entrando direto, algo deve estar errado. Você se enganou, checa aí de novo o nome, por favor, porque está errado. Daí o anjo olhou para ele e falou assim, não, meu amigo, não tem nada errado não. O teu colega que entrou, ele foi sim para a festa. Ele se divertiu sim, mas ele estava ajudando as pessoas, estava feliz, mesmo sabendo que era o último dia da vida dele. Ele usou esse dia com alegria, com amor, com carinho, sem excessos. E você, que ficou meditando, a gente sabe o que você estava pensando, né? Estava reclamando do mosquito que ficava picando, estava reclamando do calor, né? Nossa, ficar sentado começou a doer, ficar incômodo. E pior, você ficou falando nos seus pensamentos daquele que tinha ido para a festa, falando, aquele lá não vai entrar, eu que vou. Será que é assim a atitude que a gente espera aqui no Reino dos Céus? Não, né? Então, a gente recomenda que você volte para outra encarnação e desenvolva aí um pouco mais de amor pelo outro, para depois você conseguir entrar no Reino dos Céus. Essa história é só para ilustrar um pouquinho do que a gente julga certo e errado, mas na verdade ela não é o tema da nossa noite. O tema da nossa noite veio para mim em sonho. Como alguns de vocês talvez já conheçam meu diálogo com a espiritualidade, é assim, eu pergunto o que é o melhor para trazer aqui para vocês. E sempre o que eles me indicam que é o melhor para trazer para vocês é o que eu mesma estou precisando ouvir, porque daí eu tenho que treinar, elaborar a palestra, ouvir várias vezes, aquelas coisas. Então eu sempre agradeço muito. E me veio um tema muito no começo do ano para falar dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos de Jesus. Eu falei, mas gente, tanta coisa para falar, né? Não tem assim um assunto mais moderno? Sei lá, vamos falar de política, assim, né? Trazer isso para a prática. Vamos falar um pouco de Chico Xavier, que é mais recente. Vamos falar de Divaldo. Falar dos discípulos, todo mundo já conhece as histórias, né? A gente já... E daí veio, fale dos 12 discípulos. Falei, tá bom. Já aprendi que não dá para discutir muito, não, senão... Depois eu entendo, depois de um tempo eu vou começando a entender o que eles querem dizer. E aí eu comecei a estudar, falei assim, eu vou falar sobre João. João é o meu discípulo favorito, gente, assim, amo de coração. Falei, mas ainda não é o momento de falar de João, não estou sentindo que é isso. Vou falar de Mateus ou Lucas, que é o nome dos meus 2 filhos. Falei assim, não, já vejo eles bastante em casa, não vou entrar muito nessa energia, não. Vou falar de Pedro, né? Porque Pedro é bem relevante. Acho que a maioria de nós pensa assim, logo de imediato, quando pensa em discípulos de Jesus, pensa em Pedro. Pedro teve um papel bem ativo como discípulo. Então eu falei, vou falar de Pedro. O que eu vou falar de Pedro que a galera já não saiba, né? Que não seja uma coisa assim, nova, que traga um olhar novo. E aí comecei a estudar, encontrei um livro muito interessante da Denise Lino, baseada nas obras do Divaldo, pelo espírito da Amélia Rodrigues. Então ela sintetiza muitas obras do Divaldo, ela faz um compilado e colocou nesse livro que é sobre Pedro. Foi o primeiro que eu encontrei quando eu comecei a pesquisar. Eu falei, tá bom, já entendi. É para falar dele, então vamos seguir aqui o que vocês estão me orientando. E aí, quando eu comecei a estudar a vida de Pedro, aí a gente vai aprendendo que o que a gente acha não é bem assim. Eu vou falar para vocês o que eu achava. Eu achava que, gente, uma pessoa que andou do lado de Jesus vários anos da vida dele, era no mínimo uma pessoa evoluidíssima. É o que eu sempre tive a impressão. Nossa, vou falar de Pedro, ele já era perfeito, tá tudo certo. E não era bem assim a história. Vocês sabem, Pedro era um pescador ao tempo de Jesus, sem grandes recursos intelectuais. Ele não era o mais inteligente dos discípulos.
Ele não era rico, não tinha posses, não tinha nada de relevante. Pedro era bruto. Ele pescava o dia todo, estava ali negociando os peixes e fazendo aquele trabalho mais braçal mesmo. E ele tinha muita energia para fazer isso. Ele era um discípulo que tinha um vigor físico muito grande. E Pedro, ao se deparar com Jesus, e eu trouxe aqui para quem chegou um pouquinho antes, viram um pouquinho dessas cenas do The Chosen, Os Escolhidos, que é um seriado baseado na vida de Cristo, baseado nos escolhidos, nos apóstolos de Cristo. E aqui Pedro está lá pescando. Ele passou a noite inteira tentando pegar os peixes e não conseguindo, quando ele se depara com Jesus pela primeira vez. E Jesus olha para ele e fala assim: lança, Pedro, a sua rede. Ele, mas eu acabei de sair do mar, fiquei a noite inteira, estou esgotado. Quem é você? Você é pescador? Jesus fala: Pedro, lança a tua rede. Mas você é pescador? Pedro, lança a tua rede. E Pedro, para provar que Jesus estava errado, quem que ele pensava que ele era, aquele cara que surgiu do nada ali, lança a rede. E vem tantos peixes que ele tem dificuldade de pôr no barco. Então ele percebe que aquele homem tinha algo diferente. Ele sabe que Jesus tem algo diferente. Não era o título, não eram as posses, não era o palavreado, era uma pessoa que tinha um magnetismo intenso ali. E ele cai de joelhos na frente de Jesus e fala: eu acredito que você é o Messias. Mas veja, gente, ele cai de joelho na frente de Jesus, mas ele não foi magicamente transformado de um pescador bruto e ignorante para um espírito evoluído assim. E eu pensava que era, tá? Porque eu falava, mas andou do lado de Jesus, não tem como você não sair transformado. Claro que não tem como não sair transformado com o encontro de Jesus. Mas não é assim exatamente que a coisa funciona. Então Pedro começa a seguir o mestre, começa a ouvir o que o mestre está falando, e Jesus, muito paciente, leva Pedro para acompanhar as grandes obras, os grandes milagres, os grandes momentos da vida dele. Pedro é o que está do lado. Quando a gente percebe, por exemplo, o milagre da ressuscitação da filha de Jairo, que foi ali com poucos discípulos, Pedro era um do que estava junto, estava vendo. Então Pedro viu Jesus fazer coisas grandiosas. Mas Pedro era uma pessoa comum, como nós. Imagina o que uma pessoa comum como nós faria do lado de Jesus. E Pedro não tinha vergonha. Ele questionava, ele queria entender, ele queria compreender o que aquele mestre tão imponente no magnetismo, na força do que ele falava e do exemplo que ele dava, como que ele conseguia fazer tudo aquilo? Ele queria entender. E ele não tinha problema de perguntar, não. Então é nesses diálogos de Pedro com Jesus que a gente começa a ver os maiores ensinamentos de Jesus, como por exemplo, o perdão. Pedro chega e fala, tá, e aí, eu tenho que perdoar até quando? A pessoa fez isso, então eu tenho que ser trouxa, eu tenho que perdoar? Jesus fala para ele, 77 vezes, Pedro. Ele, eu consigo achar uma lista de 77 pecados da pessoa contra mim. Aí Jesus fala, não, Pedro, você não me entendeu. 7, o número do completo, 70 vezes 7, perdoar infinito, perdoar sem limite, perdoar para sempre. É isso que você tem que fazer. E Pedro fica, gente, mas como assim? Eu entendo que ele é o Messias.
dos milagres que ele faz, mas eu não compreendo como isso funciona na minha vida. Eu não sou essa pessoa ainda. Eu não sou bom como ele. E tanto é assim que Pedro vai acumulando várias passagens ao lado de Jesus em que ele bate de frente com Jesus mesmo. Agora, imagina que entre a gente, se tivesse Jesus do nosso lado e a gente soubesse que é Jesus, porque Pedro não duvida que Jesus é Jesus em nenhum momento. Será que a gente teria coragem de falar assim, não, mas peraí, não entendi isso que você está falando, não. Como é que é esse negócio de perdoar? Até quando? Não, pera, me explica, desenha. A gente ia ter coragem de questionar? Será que a gente tem coragem hoje de questionar Jesus nos ensinamentos de tantos anos atrás? Será que a gente se coloca nessa posição de humildade, de reconhecer que tem momentos que a gente não consegue fazer o que Jesus pede para a gente fazer? É incômodo. E Pedro aceitava esse incômodo, porque ele queria muito evoluir, mas ele não estava lá ainda. Então, nesse livro da Denise Lino, ela separa a vida de Pedro em 3 etapas. A primeira, em que ele encontra Jesus e segue Jesus, e tem essa ânsia por aprender, por entender, por compreender os ensinamentos de Jesus, talvez maior que todos os discípulos, porque ele é o que mais suga, o que mais pergunta, o que mais quer entender e o que mais se mostra humilde para aprender. E aí, depois de tantos anos caminhando ao lado de Jesus, ele acha que agora eu já sou o discípulo preferido, né? Porque Jesus fala para ele, Pedro, é sobre você, você é a rocha sobre a qual eu construirei minha igreja. Jesus batiza Pedro, né? Antes ele era Simão, depois Jesus passa a ser Simão Pedro. Pedro, rocha, pedra. Por quê? Porque Jesus vê nele esse impulso de querer se melhorar. Mas Jesus não acha que ele é perfeito. E Jesus não veio entre os perfeitos. Jesus escolheu para caminhar do lado dele pessoas como nós, falhas, com defeitos. E é importante que a gente perceba que são pessoas como nós para a gente não se eximir da responsabilidade de colocar em prática o que Jesus falou hoje. Porque comigo acontecia isso. Ah, mas Pedro, claro que ele vai acertar. Eu nem conheci Jesus. Jesus nem andou do meu lado, então é claro que ele tinha um privilégio. E não é claro. Que a gente teve anos de ensinamento de Jesus e de todos os mestres que vieram depois dele. Então não foi só Jesus que a gente teve o apoio do conhecimento. E Pedro acha que já está, né, bombando ali com Jesus, ganhou aquele espaço. E aí na Santa Ceia, Jesus anuncia o que vai acontecer. E Pedro fala, não, eu serei fiel a ti até o último momento. Me fala quem é o traidor que a gente já resolve isso agora. Aquele impulso da agressividade, né? Exalando ali. Jesus dá um come nele e fala assim, Pedro, fica aí na tua que não é assim não. Você vai me negar antes do final da noite, aqui antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. E Pedro, eu vou te negar, imagina, eu devotei minha vida a você, como é que eu vou te negar? E Jesus fala, vai, então segura tua onda aí. E é o que acontece. Pedro nega Jesus. Nos 3 evangelhos canônicos que a gente tem, de Mateus, Lucas e João, os 3 mencionam a traição de Pedro, a negação de Pedro. E eu coloco como traição porque é uma traição. A gente fala muito de Judas,
que traiu Jesus, mas Pedro traiu Jesus também. A maneira dele, da forma como ele achava que ia resolver a situação para evitar que Jesus fosse condenado da maneira como foi, mas negou. Negou. A gente não nega Jesus também? Especialmente quando está achando que, nossa, vou no centro espírita toda segunda-feira, até na segunda-feira de carnaval, e daí na hora de perdoar aquela pessoa que está pisando no calo, a gente nega Jesus também. Na hora de deixar a vaidade de lado, na hora de não ter razão para não fomentar uma briga, a gente nega Jesus também. Na hora de ter paciência com as pessoas, a gente nega Jesus também. Mas Pedro não negou só Jesus. Ele, da maneira dele, reconheceu que aquilo estava errado. E ele reconheceu o que Jesus trouxe para ele, falou que ia negar. E ainda assim, escolheu ele para ser discípulo. E Jesus sabia das falhas de Pedro. Jesus sabia que ele era humano. Ouso dizer que Jesus o escolheu pelas falhas. Que Jesus escolheu Pedro para construir sua igreja pelas falhas. Porque diante da fibra de Pedro, de reconhecer que negou, que errou, pisou no tomate, como a galera fala, né? Estragou ali, na hora de reconhecer aquilo, ele teve a coragem de sustentar que ele era falho e levantar a cabeça, dar a volta por cima e se colocar numa conduta diferente. Judas se suicidou. Pedro chorou até a alma lavar, mesmo, isso está no livro da Denise Lino, que foi um momento de grande arrependimento. E eu falo para vocês, enquanto eu estava fazendo essa palestra e estava treinando, essa parte da negação, ela me arrepia ainda de cima e embaixo, porque ela tem uma carga de arrependimento mesmo, de olhar para aquilo que a gente, poxa, era Jesus, gente, quem que ia conseguir ter nas costas uma negação de Jesus? Desse jeito, tão lavada, tão escancarada, e dar a volta por cima, sem se entregar à culpa, já, meu Deus, eu neguei Jesus, agora acabou. Não, ele olhou para aquilo, olhou para a sombra, respirou fundo e falou, vou fazer diferente. E fez diferente. Porque quando Jesus morre, inicia o último período da vida de Pedro. Esse sim, impecável. Porque ele se reconhece humano. Ele não quer estar acima de ninguém, porque ele sabe que ele também falhou. Então chegam cristãos primitivos para ele naquela época, as pessoas que seguiam Jesus, e falam assim, mas os fariseus que condenaram Jesus, o Senado romano que condenou Jesus, o que você tem a dizer, Pedro, sobre isso? E Pedro assume, eu neguei Jesus, o que eu posso falar dos meus irmãos? Se eu que andei ao lado de Jesus, neguei Jesus, o que eu posso dizer sobre os fariseus ou sobre os romanos? Agora, eu não quero deixar isso distante da gente, porque é muito fácil a gente imaginar a situação lá de 2000 anos atrás e nada tem a ver com a nossa vida hoje. Quando a gente assume que a gente tem um erro, que a gente ainda não está pronto para perdoar, que a gente pisou no tomate de novo, numa situação que não devia, quando a gente olha para isso com acolhimento, sem ficar na culpa, a gente consegue olhar para os erros das outras pessoas com um olhar muito mais suave. Porque você sabe o que é errar. Você sabe o que é a dor do outro. Você sabe ainda que ele não, às vezes nem está consciente
de que está cometendo um erro. Quando você se conscientiza da sua própria sombra, você consegue amar o outro com muito mais propriedade. Então Pedro, nesse momento, ele se vale de Jesus, não por ter andado ao lado de Jesus, mas por querer ser igual ao Mestre. As atitudes dele refletem os aprendizados que ele teve na época de Jesus. E essas atitudes são humildes. Ele não fica doutrinando os outros goela abaixo. Você tem que aceitar Jesus no seu coração. Não é assim que ele faz. Ele mostra o exemplo dele. E, gente, exemplo vale mais do que 1000 palavras. Uma prova disso não sou eu que estou falando. Você pega um neném que está engatinhando, que quer começar a andar. Não adianta você ficar falando para ele, equilibra, põe um pé, põe outro pé. Não é assim que o neném anda. A gente aprende observando as outras pessoas, pelo exemplo dos outros. A gente não aprende falando. Claro, muito legal a gente estar aqui reunido, podendo discutir sobre isso. Muito bom estudar, muito bom questionar, que foi a primeira metade da vida de Pedro. A gente deve continuar fazendo isso. Mas só isso não basta. Só vir ao centro não basta. Só tentar ouvir e falar o que é bonito não basta, infelizmente. O que bastou Pedro, o que funcionou, foi o exemplo. Foi a tentativa, o erro, assumir o erro, uma nova tentativa, um erro, assumir o erro e tentar, e tentar, e tentar até conseguir, como um humano faz. Observem uma criança quando vocês estiverem de frente para um problema. O que uma criança faz? Ela tenta de novo e tenta de novo até ela conseguir. Ela não acha que ela é menos capaz porque ela não conseguiu ainda. A gente não acha que uma criança é menos capaz porque ela não conseguiu andar ainda. A gente sabe que tem um processo. E Jesus foi paciente nesse nível com a gente. Porque ele escolheu como um discípulo para edificar a igreja dele uma pessoa completamente falha, mas que a gente pudesse se ver e se identificar ali e perceber que é possível, sim, fazer a mesma coisa. É possível, sim, a gente dar os mesmos passos. Quando Pedro é crucificado, porque ele é perseguido e é crucificado como Jesus, ele pede para ser crucificado de ponta cabeça. Porque ele não se acha digno de morrer como o mestre morreu. É esse nível de entrega que a gente está falando. Mas, gente, isso não está distante. A gente, depois de Jesus, teve o exemplo de Pedro. Teve o exemplo de São Francisco de Assis. Teve o exemplo de Gandhi. Teve o exemplo do Chico Xavier. Teve tantos exemplos de tantos discípulos que foram pescados pelo exemplo. Não tem fichinha grátis para entrar no reino dos céus. Não basta sentar e orar como o monge fez para entrar no reino dos céus. O que dá pra gente, o ticket, pra gente ter o passe livre, é a atitude. E hoje era isso que eu queria trazer para vocês. Atitude. Isso Pedro teve do começo ao fim. Isso a gente não pode negar. Um exemplo impecável. E falho. Para a gente poder se nortear aí também, porque nós também somos assim. O livro, para quem quiser consultar, chama Humano Demasiadamente Humano, que é bem a cara de Pedro e bem útil pra gente. E eu queria só colocar, antes de encerrar, uma música que eu acho que fala muito dessa capacidade da gente olhar o mundo desse lugar.
de ação. Para a gente não desistir. Para a gente não se assustar com as nossas sombras. Não olhar para aquilo e falar, putz, acho que eu não vou evoluir nunca, porque estou de novo aqui. Não façam isso. Acolham os erros de vocês, acolham as sombras de vocês, abracem isso e se proponham a fazer diferente, que a espiritualidade está sempre amparando, sempre. Ela não desiste da gente, Jesus não desiste de nenhum de nós. Vou colocar essa música e vou colocar a letra aqui também para vocês acompanharem.